Sabe aquela figurinha do WhatsApp? Que Deus abençoe que o pau tore. Então vamos embora. Que Deus abençoe que o pau tore. Amém. Que seja uma noite incrível para todos nós. Eu vou compartilhar a minha... Ô, minha gente, eu estou me sentindo muito à vontade com vocês. É porque tem um monte de aluno aqui. Então, essa é a Sami por trás das câmeras, tá? Quem está chegando por agora, fique bem à vontade, mas eu tento trazer tudo de uma forma muito leve para vocês. Então, vamos lá. Vou compartilhar a minha telinha aqui com vocês, apresentação de slides, e quero saber de vocês se todos estão vendo essa tela. Sim? Coloca um joinha para mim. Todos estão vendo? Perfeito. Então, vamos lá. Seguimos. Mesmo que vocês levantem as mãos, mas eu não vou abrir o microfone para vocês agora, a gente pode até abrir no final, tranquilamente, tá? É só para a gente não dispersar e não se prolongar muito na nossa noite. Já passei 10 minutinhos, tá? Então, vamos lá. Eu quero que vocês coloquem aqui no chat, só para eu entender quem são vocês. E, de alguma forma, nivelar a turma. Quem é membro da escola Nutri Academy, coloca assim, Nutri Academy. Quem está chegando aqui pela primeira vez, coloca assim, novato. Novato. Nutri Academy, coloca novato. Ou primeira vez. Novata, a Heloísa, a Grace Nutri Academy, a Gabriela novato, novata, a Laura. Tá. Bora, meu povo, responde, me ajuda pra gente ir embora? Coloca aqui, novato, membro do Nutri Academy, vai respondendo. Perfeito. Então, temos aí um público bastante misto, tá? Esse conteúdo que eu vou trazer para vocês, ele é um conteúdo que parte dele já foi ministrado para os alunos da Escola Nutri Academy. A gente tem dentro da nossa escola uma masterclass que fala sobre os análogos de GLP-1. Então, para quem é membro da Escola Nutri Academy, vai ser quase que uma revisão, o que eu vou trazer aqui agora, alguns conceitos novos. Mas para quem é novato, eu quero dar as boas-vindas. Obrigada pela confiança, obrigada por estar aqui. E eu espero que esse conteúdo seja realmente transformador para vocês, tá? Então, vamos lá. Nós estamos vivendo a nova era da nutrição. E de forma bem intencional, eu quis trazer ouro aqui. Ouro dourado para vocês. Porque, de fato, é a era de ouro da nutrição. Eu tenho 16 anos de atuação clínica. E logo que eu me formei, quando a gente está na faculdade, a gente tem sempre a esperança de dias melhores, a profissão que nós escolhemos é uma profissão que vai nos ajudar a viver dela, a ter uma vida mais confortável. Então, cada um de nós temos os nossos porquês. Por que nós fizemos nutrição? Por que nós escolhemos fazer nutrição? Então, cada um de nós temos os nossos porquês. E o meu porquê, eu vou ser muito sincera com vocês, foi ter uma vida melhor, uma vida mais confortável, tá? Eu venho de uma situação de escassez financeira muito grande. Então, eu tinha na nutrição a esperança de dias melhores, de ter uma vida mais confortável. Sempre tive problema com a balança, acima do peso, ia para nutricionistas que mal me ouviam, prestavam atenção no que eu falava. Eu sou da época que ia para nutricionistas que elas puxavam uma dieta de gaveta, minha gente, acreditem nisso, tá? Pegavam uma dietinha pronta e entregava a dieta para a gente. E ali ia fazendo alguns rabiscos. Então, se 10 pessoas fossem na nutricionista, 10 pessoas iam com a mesma dieta para casa. E eu não aceitava aquilo, Ninguém me ouvia, ninguém prestava atenção no que eu falava. Era só assim, seu peso é tanto, sua altura é tanto, e você precisa perder tantos quilos. Dieta de 1.200 calorias. Entregava a dieta para mim. Eu não aceitava aquilo. Cara, não pode ser assim. Não pode. Porque a gente faz a dieta por um período,
depois a gente volta a engordar. Esse foi um dos motivos, tá? Mas o motivo mais latente mesmo, sendo bem sincera com vocês, era ganhar dinheiro com a nutrição. Ponto. E talvez seja só para você, Rai, que tá sem som. Tá tudo ok, Gil? Som ok? Tá, perfeito. Então, beleza. Fiquem de olho aí no chat, porque se tiver vocês, quando aparecer para mim 3 milhões de mensagens dizendo que tá sem som, aí eu vou entender que tá sem som realmente. Então, era para mim a esperança de dias melhores, tá? Ok. Mas eu ouvia, ainda quando eu me formei, um mercado não tão valorizado assim. Não tão valorizado assim. Ganhava dinheiro na nutrição na época quem era de UAN. Quem ia para UAN ganhar dinheiro. Quem estava na clínica não ganhava dinheiro. E daí eu ouvia falar muito assim: nutrição é a profissão do futuro, nutrição é a profissão do futuro. E eu dizia assim: Senhor Deus, quando é que esse futuro chega, pelo amor de Deus, né? Quando é que esse futuro vai chegar, Senhor? Porque eu estou esperando aqui que ele chegue. E eu posso dizer para vocês, ele chegou. Ele chegou. E a hora é agora. A hora é agora de nós mostrarmos o nosso valor. Agora, só tem valor, só mostra o valor quem tem valor. E vocês estão aqui exatamente para isso, para se tornarem profissionais valorizados, reconhecidos, se tornarem profissionais de destaque. É isso que a gente busca. E eu tenho uma missão com vocês, fazer com que isso aconteça. Sim, estamos vivendo a era de ouro da nutrição. E o que é que vocês vão aprender aqui nessa imersão? Vocês vão aprender a conduzir um caso clínico de paciente em uso de análogo de GLP-1, desde a anamnese até a prescrição. Então, quero deixar bem claro para vocês que hoje nós vamos falar de anamnese, tá? Anamnese, da anamnese à prescrição. Só que amanhã nós vamos trazer a prescrição. Um caso clínico, onde eu vou resolver esse caso clínico com vocês. É um caso bem interessante, vale bem a pena a gente falar sobre enzimas digestivas, sobre desbiose enzimática, sobre o alto consumo proteico, sem ter uma absorção adequada desse intestino, tá? Então, amanhã a gente vai colocar a mão na massa. Hoje é muito mais na teoria, no sentido do trazer o pré-consulta e a consulta. Mas amanhã a gente coloca a mão na massa. O tema da nossa imersão é a nova era da nutrição, da anamnese à prescrição. Perfeito? Então, hoje, vocês vão aprender, durante a imersão, na verdade, vocês vão aprender a conduzir um caso clínico em pacientes em uso de análogos de GLP-1, desde a anamnese, que é o que a gente vai aprender hoje, até a prescrição, que é o que a gente vai aprender amanhã. E para quem é essa imersão? Eu escutei muitas mensagens no meu direct dizendo assim: Sam, eu sou estudante, eu posso participar? Deve participar. Ah, eu sou profissional, eu já atendo, vai ser um conteúdo muito raso? Não, a gente vai trazer de uma forma muito aprofundada. Então, a imersão, ela é sobretudo para aqueles estudantes que se sentem inseguros, e quem é estudante vai entender o que eu estou falando, porque eu já fui estudante, eu sei como é. Nós estamos na faculdade simplesmente acumulando conteúdo, estudando para passar nas provas, mas se parar um paciente na nossa frente agora, a gente não sabe como conduzir esse atendimento. Porque são tantas informações soltas que a gente não sabe como, de fato, colocar a mão na massa e atender esse paciente. Eu posso dizer para vocês, é muito mais fácil do que parece, tá? Eu tenho muitos alunos da Escola Nutri Academy e eles vão provar aqui para vocês que eles entraram na Escola Nutri Academy quando eles ainda eram estudantes. E eles dizem, quem me formou foi a Escola Nutri Academy. A faculdade me deu o diploma, o direito de exercer a profissão. Porque hoje, se eu tenho segurança na prática clínica, foi graças à Nutri Academy. Mas qual é o grande problema? Às vezes a gente deixa para se preparar quando a gente termina a graduação, né? Só que o mercado ele é extremamente competitivo. E daí, quando a gente termina, já tem pessoas que estão à frente. E a gente acaba perdendo espaço, tá? Então, parabéns por vocês estarem aqui nessa aula de hoje. Se vocês são estudantes, que bom que vocês estão aqui. Vocês, com toda certeza, já vão estar muito mais à frente do que os colegas de classe de vocês. E lá na frente, quando vocês terminarem a faculdade, que vocês, as pessoas perguntarem para vocês assim, nossa, como você sabe tudo isso? E aí você diz, eu estudei e eu me preparei quando eu ainda era estudante. Então, sejam muito bem-vindos. Essa, sim, imersão é para você também. Mas é para profissionais que já atuam na área e precisam desse refinamento, dessa atualização científica. Nutricionistas que são recém-formados, mas que desejam desenvolver esse raciocínio clínico e atender com muito mais segurança. E para quem quer
quem entende, na verdade, que o conhecimento é o alicerce para construir uma carreira de sucesso. Eu tenho 16 anos de atuação, eu estudo todos os dias. Cada paciente que senta à minha frente me causa borboletas no estômago. Isso significa o quê? Que a gente não pode limitar o nosso conhecimento, porque o conhecimento é vasto. E a nossa profissão, ela é mutável o tempo inteiro, minha gente, o tempo inteiro. O tal do nutricionista não tem um dia de paz, porque todo dia é uma novidade, todo dia é uma novidade, a gente fica sem conseguir acompanhar. Então, é por isso, tá? É por isso que nós precisamos estar em constante atualização. Eu tenho um lema para a minha vida que é: conhecimento impõe respeito, estude e seja livre. Quando você sabe, quando você estuda, quando você se capacita, você é respeitado. E quando você estuda e você se capacita, você tem a liberdade de fazer o que você quiser. E não do que dá para fazer. E por que eu estou te dizendo isso? Porque quando eu terminei a minha faculdade, eu fui atender, eu fui trabalhar em Wuhan. Porque era a única área que dava dinheiro na época. Só que eu deixei meu filho de 6 meses de idade em casa. E eu viajava todos os finais de semana para a capital de Pernambuco, Recife. Todas as semanas, todas as segundas. E quando eu voltava para casa, o meu filho não queria vir para os meus braços, porque ele não me conhecia. Eu me tornei uma estranha para ele. E a partir daquele momento eu disse: eu não quero isso para minha vida. Eu quero atender em consultório para conseguir estar ao lado da minha família. Então, estude e seja livre é poder você escolher o que você quer para sua vida. E não ter que se submeter a determinadas circunstâncias, porque é o que tem para hoje. E a gente não pode aceitar o que tem para hoje. Nós merecemos viver da profissão que nós escolhemos, tá? E o objetivo dessa imersão Nutri é preparar você, nutricionista, seja estudante de nutrição ou nutricionista, para assumir o protagonismo no tratamento da obesidade, conduzindo o emagrecimento com raciocínio clínico e com estratégia nutricional. Vou falar uma coisa para vocês e vocês vão concordar comigo. Quem não concordar, coloca aí no chat. Não, Samir, eu não concordo. A nossa profissão, ela é, para mim, a profissão mais importante que existe. Mais importante que existe. Por que ela é a profissão mais importante que existe? Porque o nosso corpo, ele tem trilhões de células. E cada célula que compõe o nosso corpo precisa de nutrientes. E esses nutrientes, eles vêm da nossa alimentação. Do pensamento ao movimento, a nutrição, ela está envolvida. E nós trabalhamos nos bastidores. O médico, ele é muito importante. E nós sabemos a importância da medicina. Mas, cara, é remediar. É muitas vezes tapar o sol com a peneira. Porque a gente não está tratando o problema pela causa. E a nutrição, ela trata o problema pela causa. Isso está sendo reconhecido hoje. As pessoas estão reconhecendo. Só que, sejamos sinceros, nós vivemos em um país onde as pessoas querem emagrecer a qualquer custo. Eu sou de uma época, tá? Sou 40 a mais, né, minha gente? Já abri isso aqui para vocês, já era. Vocês já sabem minha idade. Também não sabem tanto, que eu não disse quanto mais é depois dos 40. Mas já passei dos 40. Quem aqui é ali dos anos 80, dos anos 90, vai lembrar da revista Boa Forma. Ô, minha gente, a revista Boa Forma era dieta da sopa, dieta da lua, dieta da água. Eu já fiz dieta da maçã. Eu já fiz dieta da sopa, de passar uma semana tomando. Quem não lembra da dieta da USP? Vocês sabem o que era a dieta da USP? Era passar uma semana inteira tomando sopa. Tomar sopa a semana inteira. Então, o brasileiro, ele tá muito em busca de resultados imediatos. Nós já passamos por fases, tá? Dieta dos pontos, Isolda. Meu Deus, Femproporex, Sibutramina. Nós já passamos por muitas medicações onde era o milagre. Vocês vão lembrar que a Xia era o milagre, que o Femproporex era o milagre, que a Sibutramina era o milagre, a dieta da sopa, a dieta da USP, tudo era um milagre. Então as pessoas, elas buscam o milagre.
Só que ficou muito claro para nós, ao longo de todos esses anos, que se nós não cuidarmos da causa do problema, o problema vai sempre existir. Então, nós precisamos recuperar e assumir o protagonismo do tratamento da obesidade. Porque nós estamos vivendo hoje na época das terapias incretínicas. E vamos começar a falar sobre terapias incretínicas? Sabe por quê? A gente fala muito sobre análogos de GLP-1. Nós temos os análogos de GLP-1, que tem como exemplo o Ozempic, tá? Página virada, o Ozempic já era, passado. Nós temos agora a tirzepatida, que é o Mounjaro, ele é um duplo agonista. Então, ele não é só análogo de GLP-1, é análogo de GLP-1 e de GIP também. E nós estamos para receber o triplo agonista, que é a retatrutide. Triplo, que vem GLP-1, vem GIP e vem glucagon. Então, quando a gente fala só sobre análogos de GLP-1, parece que a gente está limitando a somente um análogo, mas, na verdade, nós temos vários. E vem algo aí, 4 agonistas. Já está em estudo. Então, percebe que, de fato, essas medicações, elas vieram para revolucionar o mercado. Mas, será que nós estamos deixando claro para as pessoas que não há emagrecimento sem um acompanhamento nutricional? Que não há saúde sem nutricionista? Será que isso está claro para as pessoas? Talvez nós não estejamos comunicando isso. E talvez nós estamos perdendo esse protagonismo justamente por nós não assumirmos. E a gente precisa assumir o protagonismo do tratamento da obesidade. As medicações, elas vieram para ficar. E eu concordo, quanto mais eu estudo, mais eu admiro o efeito dessas medicações, tá? E a gente vê efeitos não somente no emagrecimento, tem pessoas utilizando para tratamento de alcoolismo, já tem estudos falando sobre tabagismo, pessoas que são viciadas em jogos, porque ela também age a nível dopaminérgico, diminuindo essa busca incessante pelo prazer, tá? Então, de fato, elas vieram para revolucionar. O que não pode? Nós deixarmos que elas nos substituam. Isso não pode acontecer. E eu sei que tem muitos nutricionistas aqui, tem muitos estudantes de nutrição aqui, mas tem muitos nutricionistas que sentiram um impacto no consultório. As pessoas deixaram de procurar. E às vezes a gente fica com aquela sensação de que assim, mas pagaram uma consulta de R$ 500, as pessoas acham caro, mas compram uma medicação de R$ 2.000. Talvez elas estejam vendo valor na medicação que não está vendo em você. E hoje você vai aprender aqui como mostrar esse valor para as pessoas. E ao final dessa imersão, não somente dessa aula, tá? Não somente da aula de hoje, mas da imersão hoje e amanhã, porque a gente vai trazer amanhã algo muito mais prático. Você vai aprender, Nutri, a atender pacientes com muito mais segurança, se posicionar como referência, atrair pacientes para aumentar o seu faturamento e se destacar no mercado da nutrição pelos seus resultados. E eu te digo, se você é estudante de nutrição, absorve tudo que eu estou trazendo aqui para você. Porque tenha certeza que quando você se formar, você já começa com o pé direito, de verdade, tá? Já vai começar à frente de muita gente. Como eu sei que tem muita gente nova aqui, vou me apresentar de forma muito breve para vocês. Eu sou Samira Lima, atuo há 16 anos como nutricionista. Iniciei os meus atendimentos de uma cidade do interior de Pernambuco, uma cidade de 30 mil habitantes, cobrando R$ 50 por consulta. Quem está aqui há mais tempo já me ouviu falar muito sobre isso. E eu não tinha computador para atender. Eu atendia com fichinhas de anamnese em folhas de papel ofício, levava para casa, minha mãe era professora do Estado na época, e ela ganhou um computador da Secretaria da Educação, então eu calculava a dieta lá em casa, tá? E eu sonhava em viver da nutrição e ter uma agenda cheia.
Depois de 10 anos de atuação, tá? Eu resolvi carreira sólida, consultório cheio, já tinha computador para atender, já tinha meu consultório próprio, cresci, expandi, fui muito realizada profissionalmente. Então, após os meus 10 anos de atuação, eu resolvi ajudar nutricionistas a trilharem o caminho que eu trilhei. Exatamente, São Caetano, interior de Pernambuco, cidade de 30 mil habitantes. O caminho que eu trilhei, e hoje eu já ajudei mais de 10 mil nutricionistas ao longo da minha carreira. Eu sei que você está aqui porque você quer viver da nutrição, você quer ganhar dinheiro, você quer ter uma vida muito mais confortável, senão você não estava aqui, pode ter certeza, você quer ajudar os seus pacientes, você quer viver da sua profissão. Então, eu tenho aqui alguns relatos de alunos que são da Escola Nutri Academy, que já hoje conseguem viver da nutrição. E se você está aqui comigo hoje, também quer viver da nutrição com propósito e resultado, coloca aqui no chat. Eu quero, eu quero, eu quero, porque nós vamos viver da nutrição com propósito e resultado. Eu quero, eu vou viver. Muito bem, vamos embora, vamos embora. Então, sejam todos muito bem-vindos à nova era da nutrição, a era de ouro da nutrição. E vamos colher os frutos que essa profissão ela tem para nos oferecer. Simbora, meu povo, porque nós estamos vivendo a era de ouro da nutrição. Observem esse gráfico, que é um gráfico muito recente. Com base nesses dados de 2025/2026, o mercado que mais fatura globalmente dentro do ecossistema de saúde é o cuidado pessoal e de beleza. Observa aqui, né, esse público wellness, o quanto que se fatura hoje com suplementos, produtos para skincare, produtos para cabelo, e logo em seguida a gente vê o implante capilar. Eu quero que vocês façam uma reflexão comigo, cá entre nós que somos nutricionistas. Nutrição contribui para um cabelo mais bonito? Sim, muito mais do que aquela gominha para cabelo, né? Vocês concordam comigo, né? Aquela gummy hair. Sim? A pele da gente, a nossa pele, para a gente produzir colágeno de forma adequada, nós precisamos de nutrientes. Sim? Para as nossas unhas estarem bonitas, crescendo, nós precisamos de nutrição, não precisamos? As pessoas estão indo para as academias estão cheias. As lojas de suplementos estão faturando cada vez mais. Então, se esse mercado, que é o mercado fitness, o mercado wellness, o mercado do cuidado com a saúde, com a beleza, ele está faturando, por que nós não estamos faturando? Porque nós estamos perdendo espaço para essas pessoas. Porque talvez nós não estejamos comunicando o valor que nós temos. E o óbvio precisa ser dito. Durante muito tempo, a nutrição foi vista como uma profissão voltada somente para o emagrecimento. E muitas vezes, quando o paciente não tinha motivos para procurar um nutricionista, ou seja, ele não precisava emagrecer, ele não procurava um nutricionista. Mas hoje, quem aqui trabalha com saúde e fertilidade? Quem aqui trabalha com saúde da mulher? Quem aqui trabalha com materno infantil? Vocês estão percebendo que nós estamos caminhando para essa valorização, mas que nós precisamos mostrar para essas pessoas o quão valiosos nós somos? E eu estou te mostrando um dado aqui. Há espaço para todo mundo. E tem dinheiro para a gente pegar aqui nesse mercado, para a gente levar de pá. Aí você vai me dizer, não, Sam, eu não confio. Não? Porque tem gente com a agenda lotada que não tem espaço mais para atender esse ano. Porque vocês já devem conhecer algum nutricionista que diz assim, agenda fechada para novos pacientes. Por que tem pessoas cobrando 5 mil reais numa consulta, enquanto outros estão cobrando 50 e ninguém quer marcar? O que tem por trás? Para mim, isso é uma lei. Isso é uma lei. Causa e efeito. A ação gera reação. Se alguém provou para mim que é possível cobrar 5 mil reais em consulta, eu preciso simplesmente
trilhar o caminho que aquela pessoa trilhou. Porque alguém provou que é possível. E nós estamos vendo que, de fato, é verdade. Por quê? O Brasil é o maior consumidor de substâncias para emagrecer da América Latina. Quer dizer, as pessoas querem emagrecer a qualquer custo. No entanto, o mercado está mudando. A Samira de hoje, 16 anos depois, não é mais a Samira de 16 anos quando começou os atendimentos. Mas, gente, eu prescrevia gelatina diet. Eu prescrevia gelatina diet. Eu prescrevia creme vegetal, Becel. Eu prescrevia. Porque eu venho de uma era que eu acreditava, me ensinaram, isso foi o que eu aprendi na faculdade, que nutrição é sobre calorias. E hoje eu tenho um conceito completamente diferente. Então, ao longo desses 16 anos, eu tinha a minha forma de atender. A mesma anamnese, as mesmas condutas, os mesmos protocolos, não igual, porque eu respeito a individualidade. Eu ensino vocês a respeitar a individualidade também, tá? Mas, sobretudo, a mesma padronização de atendimento. Agora, percebem que o movimento do mercado está mudando? Ou seja, recentemente saiu uma pesquisa mostrando que as pessoas estão comendo menos arroz. Está sobrando arroz nas prateleiras. Em contrapartida, nós tivemos um aumento bem expressivo no consumo de proteína. Porque a bola da vez agora é quem? A proteína, né? Parece que proteína virou sinônimo de saudável, né? Nós já passamos pela era do sem glúten, sem lactose, nós já passamos pela era do low carb, agora é a era de quem? Da proteína. Então, percebe, o movimento do mercado, ele está modificando. A exemplo disso, a gigante McDonald's está mudando o seu cardápio. Vocês já devem ter visto no próprio Instagram rodízio de sushi Monjaro. Os próprios supermercados, eles estão sentindo isso, o impacto disso. Menos arroz, mais proteína. Os restaurantes estão sentindo esse impacto. Os chefes estão incomodados porque as pessoas não estão comendo tanto como comiam antes. O McDonald's agora tem alface no lugar do pão e mais proteína. E aí eu quero que você faça uma reflexão. Se o tratamento da obesidade mudou, se o paciente mudou, o mercado mudou, a sua prática clínica também precisa mudar. E quando que eu percebi isso? Eu tenho experiência clínica, eu atendo em consultório. Então, uma paciente chega para mim fazendo uso de análogos de GLP-1, na época o Ozempic, e apresentando uma queda de cabelo de uma forma bem expressiva. Aí eu vou, mesma conduta que fazia para os outros pacientes. Ah, tá com quebra de cabelo, vamos avaliar a ferritina, vamos avaliar os hormônios tireoidianos, vamos pensar aqui na suplementação de vitamina D, vamos pensar em ferro e tal. Coloquei. Não houve resposta. Opa, mas espera aí. Por quê? Então, se nós mantivermos a mesma conduta para esses pacientes, nós estamos fadados ao fracasso. Porque o tratamento da obesidade mudou. O comportamento do paciente mudou. O mercado mudou. E a sua prática clínica também precisa mudar. Na era dos análogos de LP1, ou melhor dizendo, na era das terapias baseadas em cretinas, o nutricionista que não domina uma anamnese estratégica, interpretação clínica de exames e de prescrição individualizada ficará para trás. A Escola Nutri Academy completa esse ano 6 anos. E tem pessoas que estão comigo desde essa época. Na época que a Escola Nutri Academy nasceu, eu falava muito sobre o nutricionista não ser substituído pelo Google. Porque o paciente, ele tinha o Google à sua disposição para esclarecer algumas dúvidas. Isso, na época, já era um grande desafio. Agora, na era do chat GPT, a Joana está dizendo que é da primeira e segunda turma.
Então, volte, se ainda não tá, volte. E agora, na era do ChatGPT? E eu vou mais além, sabe, Mônica? Eu vou mais além, a era do Instagram. Que eu não sei vocês que atendem, mas nós passamos mais tempo na consulta desmentindo o que tem no Instagram do que consultando de fato. Porque os pacientes estão consumindo esses conteúdos de forma exagerada. Então a gente fica o tempo todo, não, mas não é dessa forma, não, mas não é dessa forma. A exemplo disso é a Coca-Cola Zero, né? Ah, e margarina, e aveia, olha, é verdade que essa nutricionista disse isso aqui? Porque a gente está ali o tempo inteiro apagando incêndios. Porque tem pessoas que só querem viralizar, né? Só querem viralizar, só querem chamar a atenção. E eu tenho muito medo das inverdades que a gente encontra na internet. Principalmente você, estudante de nutrição, me ouça, por favor. Conhecimento impõe respeito. Estude, seja livre. Estude o suficiente para você não cair nessas armadilhas que tem na internet. De achar que para ter sucesso precisa viralizar. De achar que para ter sucesso precisa ter milhões de seguidores nas redes sociais. E crescendo a qualquer custo. Eu tenho muito medo disso. Porque, no final das contas, quem sobrevive é quem é capaz de resolver o problema do paciente. Tá? Quem sobrevive é quem é capaz de resolver o problema do paciente. Não é pelo número de seguidores que você tem. É pela capacidade que você tem de resolver problemas. E a gente está aqui para isso, tá? Para resolver problemas. Então, se você não domina, você vai ficar para trás. O uso dos agonistas de GLP-1, ele não substitui o nutricionista. Ele o torna indispensável. E eu provo para vocês e vocês vão concordar comigo, tá? Vamos lá. A medicação, ela é revolucionária, ela tem ali os benefícios, nós sabemos que ela age no sistema dopaminérgico, ela age em áreas do nosso cérebro que estão relacionadas ao prazer, silenciando mais essa mente desse paciente, buscando comida o tempo inteiro. Ela também aumenta, em média, em até 40% o gasto energético. A perda de peso é de forma exacerbada. O paciente que antes não sabia se relacionar com a comida, ele consegue manter uma boa relação. Mas o que acontece? Quando para a medicação, existe o reganho. Sobretudo quando não há acompanhamento nutricional. E a gente precisa gritar isso para o mundo ouvir. A medicação não substitui o acompanhamento nutricional, mas torna o profissional indispensável. Por quê? A queda de cabelo, ela não é provocada pela medicação. A queda de cabelo é provocada pelas deficiências nutricionais que a medicação provoca quando o paciente não consegue consumir a quantidade de alimentos suficiente. A medicação, ela simula no nosso corpo um estado de gastroparesia, fazendo com que esse alimento fique mais tempo dentro do estômago. E se eu não tenho uma produção de enzimas de forma adequada, eu vou desenvolver uma desbiose enzimática. E aí eu tenho má absorção de vitaminas e minerais, levando muitas vezes a uma má absorção de proteína. Mas o que é que a gente ouve falar? Quem faz uso de análogos de LP1 tem que consumir mais proteína. Mas como está esse intestino? Como está o estômago desse paciente? Como está a sua capacidade absortiva? E a gente precisa estar atento a isso. Atento. Porque o que ele ouve, muitas vezes, é: você precisa comer mais proteína. Mas é um indivíduo desbiótico, é um indivíduo que tem baixa produção de enzimas. Eu vou mostrar para vocês amanhã, tá? Um caso clínico de uma paciente que começou a fazer uso da tizepatida, que estava consumindo muita proteína e estava perdendo massa magra. Mas, com os ajustes nutricionais, essa paciente conseguiu continuar perdendo peso, sem perder massa magra, ganhando levemente, aumentando levemente a musculatura esquelética. Porque se você perceber hoje, as pessoas estão perdendo peso, mas elas estão com muita flacidez, porque elas estão perdendo muita massa magra. E quando você perde muita massa magra, o reganho de peso é garantido.
o reganho de peso é garantido. E o que fazer para esse paciente não reganhar o peso? E a gente precisa comunicar isso para as pessoas, tá? Porque as pessoas, elas estão consumindo doses muito rápidas, tá? Tenho muitos profissionais que são nutrólogos, que eu respeito, que eu admiro, que trabalham de uma forma séria, ok, vocês também devem conhecer. Mas tem muitos profissionais por aí que têm uma mão pesada para medicação. A dose inicial é de 2,5 miligramas. Tem pacientes que tomam 2,5 miligramas e logo evolui para 15 miligramas. Então, acontece uma perda de peso muito rápida, o paciente fica iludido, achando que aquilo é fantástico, mas, na verdade, ele está perdendo mais massa magra do que gordura. E a própria medicação traz na bula que, quando não há um acompanhamento nutricional adequado, cerca de 40% do peso perdido é de massa magra. E com isso eu tenho taxa metabólica basal reduzida. Consequentemente, reganho de peso pós-medicação. É uma medicação que tem um custo muito elevado. E não é uma medicação que essas pessoas conseguem manter a vida inteira. Agora, a patente do Ozempic caiu. Muitos outros mercados vão chegar com os genéricos. E o que antes custava R$ 1.000 pode começar a custar R$ 500. Tá? Dessa forma, eu vou responder as perguntas no final, tá lá? Dessa forma, vocês vão começar a perceber mais pessoas chegando no mercado, no consultório de vocês. Muito mais pessoas fazendo uso. E a gente tem que estar preparado. A anamnese não é a mesma, as perguntas que a gente faz já não é a mesma. A nossa conduta não é a mesma. Nós aprendemos na faculdade que nós não podemos prescrever uma dieta abaixo da taxa metabólica basal. Mas para esses pacientes, isso não é uma realidade. Porque se você prescrever uma dieta pautada nas necessidades energéticas desse paciente, ele não vai conseguir comer. Então, entende, eu vou até voltar para você lembrar. O tratamento da obesidade mudou, o paciente mudou, o mercado mudou e a sua prática clínica também precisa mudar. Então, a gente vai precisar dar alguns passos para trás para nós reconhecermos a nossa importância, mostrarmos para os pacientes a nossa importância, mas, sobretudo, manejarmos isso para ter menos efeitos colaterais, para termos menos reganho de peso, para preservarmos mais essa massa muscular e para não provocarmos nesses pacientes uma desbiose enzimática que é provocada pelo excesso de proteína que nós estamos prescrevendo. Tá? Então, o que a gente está vendo por aí? Nós estamos vendo doses muito rápidas, nós estamos vendo uma perda de peso muito acelerada, uma baixa ingestão proteica ou até mesmo uma alta ingestão proteica, processo de desidratação, aquele paciente que se sente muito cansado, muito fadigado, é um paciente que está desidratado. Então, muitas vezes, acaba tendo a necessidade de nós fazermos reposição de eletrólitos. Prescrever eletrólitos para o paciente. E quando o paciente de vocês apresenta esse cansaço, essa fadiga de forma exagerada, olhem para a água. Olhem para a água. E coloquem repositor de eletrólitos para esses pacientes. Amanhã que a gente vai falar mais sobre conduta, tá? Então, nós temos pacientes que são polimedicados. É medicação para acordar, é medicação para dormir, é medicação para andar, é medicação para ser feliz. É medicação para tudo. Para tudo. Eles apresentam inúmeras deficiências nutricionais, perda de cabelo e alteração gastrointestinal, tá? Eu quero pedir uma coisa para vocês. Abram o coração de vocês. Abram o coração de vocês. E não se posicionem contra a medicação. Porque a medicação, ela é uma medicação que veio para salvar vidas. É uma medicação anti-obesidade. É uma caneta anti-obesidade. Ela não é uma caneta para emagrecimento. Mas a maioria das pessoas que estão fazendo uso são pessoas que querem perder pouco peso. Pouco peso. Kátia diz assim, hoje basta ir à farmácia e comprar. Kátia, na minha cidade tem cabeleireiras vendendo, manicures vendendo e fazendo propaganda pelos stores.
Então, você imagina, olha a época de ouro da nutrição, acorda, se você está dormindo, preste atenção no que eu vou falar para você agora. Olha a época de ouro da nutrição. O tanto de pessoas que vão voltar em nossos consultórios com deficiências nutricionais. O tanto de pessoas que vão voltar em nossos consultórios com fraqueza muscular, em processo de sarcopenia. Olha o tanto de pessoas que irão voltar em nossos consultórios para corrigir o problema que essa medicação que foi consumida de forma indiscriminada, porque o problema está aí, na forma indiscriminada como ela está sendo conduzida. Eles vão chegar para a gente resolver o problema. E aí é onde nós entramos. Sabe aquela sensação de vingança, do tipo assim, a vingança é um prato que se come frio, do tipo assim, eu sabia que essa hora ia chegar. E ela vai chegar. Você tem que estar preparado. Tem que estar preparado, porque agora a gente está meio que na época da lua de mel, sabe? Aquela época de que assim, todo mundo quer, todo mundo usa, todo mundo, não importa, para quem é nutricionista, mas olha, porque eu tomei uma medicação, eu perdi 15 quilos, mas eu engordei 30. Eu não quero mais tomar medicação. Olha, mas é porque eu tomei medicação e eu fiquei assim, com o meu intestino dessa forma, desde que eu tomei aquela medicação eu não tive mais saúde. Escutem o que eu estou falando. Hoje é dia 23 de março de 2026. Escutem o que eu estou falando, tá? Muitas pessoas vão votar em seus consultórios para corrigir aquilo que a medicação trouxe. Mais uma vez, eu não sou contra a medicação, ela é muito bem-vinda e ela veio para salvar vidas. Quando prescrita de forma adequada, com acompanhamento nutricional, ela vai revolucionar o mercado do emagrecimento. No futuro muito próximo, o nosso problema não vai ser mais obesidade. Acreditem, não será. Será as deficiências que a medicação trouxe para quem não fez o acompanhamento nutricional. Agora, eu sei disso, você sabe disso. O seu paciente precisa saber. Você precisa falar isso para as pessoas. E eu não quero, por favor, Nutri, que você se posicione nas redes sociais, que você converse na sua roda de amigos, onde você está. Ah, mas também agora as pessoas só querem saber dessa medicação. Ah, mas também espera, tá? Tu vai ver daqui a uns dias o que é que vai acontecer contigo. Não, se posiciona assim. Porque parece, sabe, que a gente tá aqui a gente diz que a gente tá com dor de cotovelo, tipo, sofrendo. Não se posiciona dessa forma. Nós precisamos falar para as pessoas o óbvio, o que para a gente é óbvio. Você sabia que, você sabia que, antes de você fazer o uso das canetas emagrecedoras, faz o print aí, aproveita. Quem pediu para voltar o slide anterior. Você sabia que, antes de fazer o uso das canetas emagrecedoras, você precisa preparar o seu corpo para receber essa medicação? Porque quando você prepara o seu corpo para receber essa medicação, você tem menos efeitos colaterais. E quando você tem menos efeitos colaterais, você consegue acelerar o tratamento. Você que tomou a medicação e está ganhando peso, sabia que foi porque você fez a dieta, mas não teve o acompanhamento nutricional? Porque quando você tem um acompanhamento nutricional adequado, a probabilidade de você mudar os seus hábitos é maior, porque a medicação ela serve como uma muleta, como um suporte, para que você consiga manter. Outra coisa que para mim fez muita diferença, minha gente, eu não falava isso para os meus pacientes. E depois que eu comecei a falar, a minha taxa de renovação de programa de acompanhamento nutricional aumentou significativamente. Porque às vezes, isso é óbvio para a gente, mas a gente não fala para o paciente. Eu quero falar uma coisa para vocês, um segredo para vocês, que só quem sabe são os meus alunos e os meus pacientes, tá? Preste atenção no que eu vou falar agora. Preste muita atenção. Bota até o celular para gravar, se for necessário, porque eu vou aqui simular uma consulta, tá? Eu digo para os meus pacientes assim, ó, obesidade é uma doença que não tem cura, ela tem tratamento. O tratamento é dieta, atividade física, ajuste do sono
Mudança dos hábitos alimentares. Mudança de comportamento, trabalhar a neuroinflamação, melhorar toda uma questão comportamental, trabalhar na causa do problema, tá? Se você parar o tratamento, a doença volta, porque ela não tem cura. Então, Sami, quer dizer que eu tenho que fazer dieta a vida inteira? Sim. Quer dizer que eu preciso monitorar os meus hábitos a vida inteira? Sim. Não quer dizer, eu falo isso para os meus pacientes, que vai ser meu nutricionista na minha vida. Ou seja, você vai ficar a vida inteira aqui comigo. Não. Mas o meu papel, grava o que eu vou falar, que isso faz tanta diferença na nossa consulta. O meu papel é fazer com que você não dependa de mim. Porque quando você não depender de mim, eu cumpri minha missão na sua vida. Agora, isso leva um tempo. E a gente vai mostrando para o paciente que quando nós entramos num processo de emagrecimento, do ponto de vista evolutivo, o nosso corpo ele tem a capacidade de acumular gordura como forma de proteção. Todo mundo está ciente disso? Que a gordura é uma forma de proteção. Então, se nós passarmos por uma situação de escassez, nós não vamos morrer porque nós temos energia para alguns dias, reserva de energia para alguns dias. Todo mundo está ciente disso? Quando você entra num processo de emagrecimento, de restrição energética, o teu corpo entende que você está passando por uma situação de perigo. Então, ele altera os hormônios tireoidianos. Ele altera essa relação de grelina e leptina, fazendo com que você sinta mais fome e menos saciedade. A tua taxa metabólica basal diminui. Sabe por quê? Porque ele quer que você ganhe peso novamente. No entanto, quando você mantém esse peso por pelo menos um ano, o peso perdido por pelo menos um ano, esse processo neuroendócrino faz com que você se adapte a esse novo peso e ele entenda isso como novo normal. Isso é óbvio pra gente. Isso é óbvio. Mas não é óbvio para o teu paciente. E as pessoas não sabem o que querem até mostrarmos a elas. E eu tenho uma paciente que ela me diz assim, eu falei para ela, né? Controle de peso, fulana, é orar e vigiar. Você está numa fase de perda de peso, ela está fazendo uso da tizepatida, já perdeu bastante peso, mas ela disse, Sami, a minha cabeça mudou completamente. Hoje eu entendo que eu vou precisar fazer uso dessa medicação por muito tempo, tá? Mas eu também entendo que o acompanhamento nutricional vai ser para a vida inteira. E eu falei para ela assim, mas não precisar vir aqui todos os meses, porque eu quero mesmo que você não dependa de mim. Mas eu tive que falar. E sabe o que eu estou fazendo? Estratégia de marketing, não somente de marketing, minha gente, mas assim, sobretudo de resultados, né? Porque quando a gente tem resultados, os pacientes continuam conosco. Toda consulta eu falo a mesma coisa. Toda consulta eu falo a mesma coisa. Porque aquilo, ó, vai martelando na cabeça do nosso paciente. Tá? Vai martelando. Então, as pessoas não sabem o que querem até mostrarmos a ela. Você está falando nas suas redes sociais que a medicação, ela traz como efeito colateral alterações no nível gastrointestinal? Você está falando nas suas redes sociais que o cansaço excessivo que essas medicações estão provocando é por deficiência nutricional? Você está falando nas suas redes sociais que a queda de cabelo provocada pela medicação não é efeito colateral da medicação, é por deficiência nutricional? Então, a gente precisa mostrar para os pacientes o problema que a medicação provoca e que nós temos a solução para isso. Tá? Então, obviedades precisam ser ditas. Então, vamos lá. Agora é o momento da foto, é o momento do print, tá? Momento da foto, momento do print para vocês. Repete a parte final. Você precisa mostrar para os seus pacientes que os efeitos colaterais da medicação você resolve. A queda de cabelo você resolve, o intestino constipado, a diarreia você resolve, o cansaço excessivo você resolve,
A preservação da massa magra você resolve. Então, vê, quando existe um movimento como esse, chegando, vamos dizer assim, um concorrente nosso, nós podemos olhar para isso como um problema e dizer, ninguém procura nutricionista, ninguém quer saber de nutricionista, tô nem aí, vou abandonar a profissão. Isso é o mais fácil, né? É o mais fácil. Só que a gente vai continuar lutando pela nossa profissão. Ou você pode ver isso como um desafio e transformar isso numa oportunidade. Então, se vocês estão aqui é porque vocês querem transformar isso numa oportunidade. Surfem a onda. Surfem a onda. Porque essa medicação veio para ficar. E ela não vai substituir você. Agora, se você não estiver preparado para conduzir esses atendimentos, você vai ficar para trás. Você vai ser um profissional obsoleto. Pode ter certeza. E o conteúdo que eu estou entregando para vocês aqui nessa Masterclass, vai fazer muita diferença na vida de vocês. Mas eu vou ser sincera, é uma gota no oceano de tanto que a gente precisa aprender e aprofundar, tá? É um conteúdo rico, mas é um conteúdo como uma degustação, que a gente precisa avançar um pouco mais. Então, vamos lá. Como é que eu fiz o meu protocolo, tá? O meu protocolo. Os processos neuroendócrinos, eles duram até 1 ano. Tem trabalhos que mostram 5 anos, mas a maioria mostra 1 ano. O processo neuroendócrino de adaptação do novo peso dura até 1 ano. Se ele mantiver o peso por 1 ano, a probabilidade é que ele mantenha esse peso, tá? Quem é do meu curso de emagrecimento já viu isso lá. Eu falo muito bem disso no curso de emagrecimento da Escola Antracário. Então, vamos lá. Fases do tratamento. Fala isso nas redes sociais. Fala isso nas redes sociais. Grita para todo mundo ouvir. Se você pretende tomar medicamentos para emagrecer, sabia que você precisa fazer um preparo antes da medicação? Ao fazer o preparo antes da medicação, você diminui o risco de ter fadiga, você diminui o risco de ter alterações a nível gastrointestinal, você melhora antes o aporte nutricional desse paciente, você melhora a sensibilidade à insulina, você aumenta o nível de consciência do paciente, fazendo com que o tratamento não seja interrompido. Ou seja, você é nutricionista e você atende em consultório. E a paciente diz assim, eu estou pensando em fazer o uso das canetas emagrecedoras porque eu não estou conseguindo perder peso. Você não vai olhar para a paciente e dizer assim, olha, não inventa isso não, tá? Não inventa isso não. Porque tu sabe que tu vai ganhar peso, não sei o que, lá. Veja, você não é médica e você não pode prescrever a medicação. Mas você sabe que ninguém está acima do peso porque quer. Você sabe que a obesidade é um processo multifatorial. Você sabe que muitas vezes o paciente tentou e não conseguiu. E ele começa, mas ele não termina. E não é porque ele não quer, é porque tem uma força maior. Tem um desequilíbrio de forma neuroquímica, fazendo com que ele use muitas vezes o alimento como fonte de prazer. A colega perguntou sobre qual artigo. Está no curso de emagrecimento, na aula de emagrecimento da Escola Antracário, eu mostro lá toda a referência. É porque eu estou falando aqui parte do que tem lá para vocês, mas quando eu vou dar essa aula, eu trago todas as referências lá, tá? Eu referenciei lá para todos vocês. Mas vamos lá, falar sobre obesidade. Só quem já esteve acima do peso sabe como é. Como é difícil fazer uma dieta. E às vezes nós, nutricionistas, queremos ajudar esse paciente não consegue evoluir, ele começa, mas às vezes ele tem vergonha de voltar para você e dizer que não conseguiu. Então, nós sabemos que tem pacientes que têm aplicação clínica para os análogos de GLP-1. Nós sabemos. Nós não podemos prescrever, mas nós podemos dizer, sim, eu concordo com você. Faz sentido você tomar a medicação, mas você vai fazer isso da forma correta. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos iniciar uma fase pré-tratamento de pelo menos 30 dias.
preparando o teu corpo para receber essa medicação. Nesse intervalo de tempo, você marca consulta com o médico, e eu vou te indicar um médico que é de minha confiança, para logo em seguida, quando você iniciar com a medicação, nós irmos para a fase 2 do tratamento. E, em seguida, nós irmos para a fase 3. Às vezes, a gente consegue acelerar de tal forma que 3 meses o paciente consegue ter uma perda de peso muito significativa. 6 meses, muito significativa. E sem os efeitos colaterais. Porque é aqui onde a gente vai precisar trabalhar, nos efeitos colaterais da medicação. Tá? Nessa fase, nós vamos pensar em aumentar a eficiência energética. Então, ali a gente está pensando no aporte de vitaminas do complexo B, de coenzima Q10, atuando nesse metabolismo energético. Nós vamos pensar em ter um intestino mais saudável, melhorar essa capacidade absortiva, estimular a produção de enzimas de forma natural no nosso corpo. É um indivíduo que está com características de disbiose. Imagina um indivíduo com características de disbiose já iniciar essa medicação com a disbiose, que a medicação só vai piorar. Só vai piorar. Entende? Então, aqui a gente vai pensar num aporte nutricional, preparar esse corpo para receber essa medicação, melhorando ali a resposta de insulina, aumentar o nível de consciência desse paciente. Como é aumentar o nível de consciência? Obesidade é uma doença que não tem cura. Ela é recidiva, ela volta quando você para. Então, você não pode parar o tratamento pela sua cabeça. Você tem que fazer isso de forma orientada, com um médico para te auxiliar na medicação e com um nutricionista para te ajudar no manejo nutricional, para que você consiga manter o peso perdido. Na fase 2, nessa fase, nós vamos minimizar os efeitos colaterais. Nós vamos pensar em ter uma ingestão adequada, e aí vamos esquecer a nossa taxa metabólica basal de 35 calorias por quilograma de peso para esses pacientes, porque eles não vão conseguir. Mas amanhã eu vou trazer para vocês as recomendações, tá? Amanhã tem aula prática, aqui é mais anamnese hoje. Nós vamos evitar a desidratação, promover a perda de gordura corporal, preservar massa magra, garantir ingestão proteica adequada, prevenir as deficiências nutricionais e melhorar os parâmetros metabólicos. Na fase 3, que é a fase do desmame da medicação, nós precisamos, nessa fase, evitar o reganho de peso, preservar massa muscular, consolidar hábitos alimentares, ajustar a ingestão energética e preservar a autonomia desse paciente. E esse artigo, ele tem que estar no teu Instagram. Ele tem que estar no teu Instagram. Para dizer o seguinte para as pessoas. Faça um print aí bem rápido. Fase 1, fase 2, fase 3. Pronto. A OMS, ela trouxe um posicionamento sobre o uso das medicações. E ela diz, a própria OMS diz, que a terapia medicamentosa deve estar associada ao acompanhamento nutricional. E que deve continuar por pelo menos 6 meses. Tá? Pronto. Deve continuar por pelo menos 6 meses. Nós estamos vivendo a época de ouro da nutrição. E a nossa abordagem, ela precisa mudar desde a anamnese até a prescrição. E agora, nesse exato momento, você precisa ser ágil, porque eu não vou ficar voltando os slides, senão a gente vai gastar muito tempo aqui. Tem muito conteúdo para entregar para vocês ainda hoje. Agora é a hora do print. Preste atenção no que eu vou falar para vocês, tá? Preste atenção. A fase 2 e a fase 3 vai depender do objetivo do paciente. A fase 2 e a fase 3 vai depender do objetivo do paciente. A recomendação é que, na fase 1, de 30 a 60 dias, preparando esse paciente para receber a medicação, aporte nutricional adequado, cuidando da saúde intestinal, melhorando todo o processo de saúde mitocondrial, melhorando toda a disponibilidade de energia, vitaminas de complexo B. Minha gente, eu não vou ficar voltando não, viu? Vitaminas de complexo B, pensando com a enzima Q10, na fase 1.
tá? Na fase 1, a gente vai pensar em mitocôndria, a gente vai pensar em energia, a gente vai pensar em saúde intestinal, a gente vai pensar em tudo isso. Na fase 2, ela vai durar o tempo do tratamento do paciente, até ele perder o peso. Quando ele chegar no peso que ele quer, aí nós vamos para a fase 3. E essa fase 3, ela vai durar ad eterno. Não ad eterno, todo mês você precisa vir aqui. Mas você vai percebendo que as consultas, elas vão ficando mais espaçadas. E isso precisa estar claro para o teu paciente. Você precisa, ó, martelar isso na cabeça do paciente. E não é como estou desesperado para você continuar em tratamento comigo. É para aumentar o nível de consciência dele de que para ele manter o peso, de que os processos neuroendócrinos duram pelo menos um ano de adaptação ao novo peso, até ele entender que é o novo normal. Então, isso aqui, essa fase 3 do tratamento, vai durar ali um ano. E quando eu falo de 3 a 6 meses, essas fases, é muito mais no sentido do manter, do chegar no peso. Entende? Do chegar no peso. Ok? Seguimos. Então, isso tem que estar muito claro para o paciente de vocês e que a nossa anamnese, ela precisa modificar, tá? Aqui, quais as perguntas que a gente deve estar incluindo no nosso questionário pré-consulta? Eu não sei se vocês utilizam questionário pré-consulta, mas para mim faz muito sentido porque eu me preparo para atender o paciente. Eu estudo o paciente. Para quando ele chegar na hora da consulta, eu já trazer para esse paciente as possíveis estratégias nutricionais. E não é copiar e colar. E não é prescrever uma dieta igual para todo mundo. A dieta é prescrita na hora da consulta, de acordo com as necessidades do paciente. Mas é, sobretudo, para nós termos um preparo prévio. Amanhã a gente vai falar sobre suplementações, amanhã a gente vai falar sobre enzimas. Por exemplo, eu vou trazer para vocês um protocolo de enzimas aqui, ensinando para vocês prescreverem enzimas amanhã, e você vai conseguir identificar, inclusive eu vou ensinar isso para vocês amanhã, identificar os sinais clínicos das deficiências de enzimas. E só de bater o olho no questionário para consulta, você diz, possivelmente essa pessoa está com deficiência de enzimas digestivas. Não é que você vai prescrever a enzima digestiva na sua casa, mas você vai chegar na hora da consulta, tá? Vai para a fase 2, exatamente isso. As enzimas na fase 2. Ou, a gente faz um tratamento já prévio em relação à desbiose intestinal, fazendo um protocolo de modulação intestinal. Às vezes, eu até peço para o paciente não ir logo para o tratamento, porque vamos lá. É um paciente que está, por exemplo, com características de síndrome do intestino irritável. Ô, mas, gente, ele está com características de síndrome do intestino irritável. Diarreia, constipação, distensão abdominal, gases de forma excessiva, eructações. Às vezes ele tem uma dispepsia funcional, às vezes ele tem uma hipocloridria. Tudo isso nós conseguimos identificar através dos sinais clínicos. Aí tu imagina como que o paciente vai iniciar uma medicação se ele já está todo ferrado. Prepara esse paciente. Prepara, cuida desse intestino, 30 dias ali, faz um protocolo de modulação intestinal com esse paciente e vai para a fase do tratamento. Mas isso precisa estar claro. Você precisa falar isso nas redes sociais, a importância disso. Porque senão ele vai colocar um problema em cima de outro. E quando a gente coloca um problema em cima de outro, o que é que acontece? O problema se torna maior. E aí, quando ele parar a medicação, ele vai reganhar todo o peso, porque ele não cuidou do problema, da causa do problema. Entendeu? Mas isso precisa ficar muito claro para os nossos pacientes. Então, perguntas que a gente pode incluir no questionário pré-consulta. Os dados, as informações dos pacientes, tá? Isso aqui é mais a título de informação para vocês. Se pratica atividade física, como está o consumo de água, tal e tal e tal. Aqui, alterações nos exames laboratoriais, são as perguntas de uma anamnese padrão, tá? Perguntas de uma anamnese padrão. O básico que a gente deve fazer no questionário para consulta. Agora, a partir esse slide ainda se apresenta algum problema de saúde, se está fazendo uso de alguma medicação. Inclusive, a gente pode colocar assim, uso de medicação para emagrecimento, se quando ele responder que está fazendo uso de medicação para emagrecimento, a gente já pode mandar uma outra anamnese para ele. Ou você pode incluir na mesma anamnese, tá? Por exemplo, assim, o que é que eu faço lá no meu consultório? Responder as perguntas abaixo, somente se estiver em uso de medicamentos para emagrecer. Caso não esteja, pular as perguntas. Então, ele pula, tá? A gente pode até deixar por último.
Então, você pode incluir já, é uma opção, ou você pode, assim, no momento que você identifica, a sua secretária identifica, quando ele já chega utilizando a medicação, tá? Você já pode, quando ele diz para você, eu estou fazendo uso da medicação e eu quero o acompanhamento nutricional, então você já manda essa anamnese para ele. Quais são as perguntas para incluir agora? O mercado mudou, o tratamento mudou, o paciente mudou. A nossa conduta tem que mudar. Da anamnese à prescrição. Hoje estamos falando de anamnese. Quais perguntas incluir? Tem que ter isso na tua anamnese. Está utilizando medicação para emagrecer? Qual? É a tirzepatida, é a semaglutida, é a liraglutida? Você pode até colocar o nome comercial do lado, porque fica mais fácil para o paciente, Ozempic, Mounjaro, tá? Iniciou há quanto tempo? Está em fase de titulação? Minha gente, o que é fase de titulação? A gente pode até mudar isso aqui, tá? A fase de titulação, a gente pode colocar um asterisco embaixo. Preste atenção, anota isso aí. Fase de titulação é a fase que a gente está aumentando a dose. Progressão de dose. 2,5, 5, 7,5, 10. Então, você pode colocar com um asterisco embaixo. Fase de titulação é progressão da dose. Está aumentando a dose aos poucos, sim ou não? Foi prescrito por um médico? Parece louco isso, né? Mas é importante a gente perguntar, porque tem gente doida que está tomando de forma bem aleatória. Perguntas para incluir no questionário para consulta. Peso inicial e peso atual. E amanhã eu vou ensinar para vocês fazerem um cálculo para saber se essa perda de peso está sendo saudável ou não. Amanhã eu vou ensinar para vocês como fazerem um cálculo. Porque isso a gente não vai colocar na anamnese, tá? A gente não vai colocar isso aqui na anamnese. Nós só vamos perguntar na anamnese o peso inicial e o peso atual. Agora, o cálculo a gente faz na hora da consulta e eu vou ensinar para vocês fazerem amanhã. Perguntas que devem ter. Teve perda de força? Está percebendo fraqueza? Redução de massa muscular? Como está o apetite atualmente? Quantas refeições completas você está fazendo por dia? Você consegue consumir fontes proteicas? Está com aversão a algum alimento? Quais são os sintomas gastrointestinais que você vem apresentando? Náusea, vômito, distensão abdominal, saciedade precoce, refluxo, azia, constipação, diarreia? Tem pacientes que apresentam todos esses. Todos esses. E quais os sinais de deficiências nutricionais que você vem apresentando? Então, queda de cabelo, unha fraca, cansaço excessivo, tontura, fraqueza muscular, os principais nós colocamos aqui, tá? E quais exames solicitar para esses pacientes? Lembra, a imersão é a nova era da nutrição, da anamnese à prescrição. Hoje, anamnese, amanhã, prescrição. Quem vai estar comigo aqui amanhã ao vivo? Coloca no chat. Quem vai estar comigo aqui amanhã ao vivo? Coloca no chat. Eu, todo mundo vai estar aqui? Então, beleza. Só responde aqui no chat. Eu vou estar, né? Assim eu espero. Beleza, então. Vamos embora. Pessoal, seguimos. Momento de print agora. Quais exames solicitar e por que solicitar esses exames? Vamos lá. Nós precisamos avaliar o metabolismo de glicose. Tem muitos pacientes que vêm apresentando uma hipoglicemia reativa. É aquilo que a gente chama de hipoglicemia de rebote. Come, glicose vai lá para cima, depois ela despenca. E aí esse paciente fica se sentindo mal, nauseado, então vai em busca de mais comida. Então a gente precisa avaliar como está a resistência à insulina desse paciente, como está a glicemia em jejum desse paciente, e avaliar também a hemoglobina glicada, tá? Em quase 100% dos casos, indivíduo obeso tem resistência à insulina, então a gente precisa tratar isso. E tem alguns médicos que colocam de forma concomitante a metformina, porque ela vai agir mais nesse processo de resistência à insulina, né? E também tem a berberina, que age mais a nível de lúmen intestinal. Então, ou berberina ou a metformina, também para cuidar dessa resistência à insulina. E a gente tem que ter muito cuidado, porque a metformina, ela depleta
vitaminas do complexo B. Então, se essa paciente estiver fazendo uso de vitaminas do complexo B, o que é que pode acontecer? Fraqueza, indisposição. Desculpa, se ela estiver fazendo uso da metformina, tá? Volta no tempo aí. Se ela estiver fazendo uso da metformina, ela pode ter depleção das vitaminas do complexo B. E ao depletar as vitaminas do complexo B, queda de disponibilidade de energia. Então, a gente sente uma paciente muito mais cansada, sem conseguir treinar, sem conseguir memória ruim. E ali também tem toda a questão da homocisteína, que a gente vai falar mais à frente. Perfeito? Todo mundo ok aqui na mesma página que eu. Os estudos, eles apontam que essas medicações, elas trazem deficiência de algumas vitaminas e minerais, como o próprio efeito colateral da medicação, mas também pela baixa ingestão de vitaminas e minerais, que acaba tendo por conta da restrição calórica muito severa. Então, como avaliar? O que avaliar? Quais exames solicitar? Vitaminas do complexo B, a gente pensa ali em vitamina B9, vitamina BC, B12, tá? Ferritina, a maioria das pacientes que apresentam queda de cabelo é porque está com ferritina mais baixa. Então, a vitamina D, a gente vai avaliar também albumina, proteína total e homocisteína, porque se eu tenho deficiência de vitaminas do complexo B, B6, B9, B12, o que é que acontece? Essa homocisteína sobe. E a homocisteína é um marcador de risco cardiovascular, de inflamação endotelial e da deficiência de vitaminas do complexo B. Como a medicação ela já provoca essa deficiência, e se for associado à metformina, pior, tá? Piora a situação, então é importante a gente avaliar. Então, se o paciente, ele te manda mensagem, estou fazendo uso das canetas emagrecedoras, eu quero marcar consulta com você. Você vai fazer o quê? Mandar a anamnese para esse paciente, e você também vai perguntar, tem exames recentes? Se tiver, manda para mim. E ele vai te mandar. E quando ele te mandar, você vai ver se tem todos esses exames aqui. Caso não tenha, você já solicita os exames para o seu paciente, para você avaliar todas essas questões. Se ele estiver fazendo uso dessas medicações, a gente já manda para eles. Mas se por acaso ele nos procura para iniciar, então a gente vai fazer toda aquela fase 1 de tratamento, para solicitar os exames, para ver como é que está tudo ok, e monitorar. Monitorar. Tem um exame aqui que eu vou mostrar para vocês que é imprescindível, que são as transaminases hepáticas. ALT, AST e gama-GT. E eu vou mostrar para vocês por que é importante a gente avaliar, por conta do processo de detoxificação. O tecido adiposo, ele tem a capacidade de acumular toxinas. E quando esse indivíduo, ele emagrece de forma muito rápida, essas toxinas acabam sendo reabsorvidas. Então, a gente começa a ter um processo de, entre aspas, intoxicação. Mas não intoxicação de toxinas, né? Estou intoxicado com veneno. Não, não é isso. Mas a gente tem uma baixa detoxificação. E essas toxinas, elas ficam acumuladas no nosso corpo. Eu vou mostrar um slide aqui para vocês, que vai fazer muito sentido, tá? Então, vê só. São esses as principais vitaminas e minerais que a gente precisa solicitar. É importante a gente avaliar também como é que está a massa magra desse paciente, se for o caso, solicitar um DEXA, tá? Mas, que é o padrão ouro para análise de composição corporal. Se tem dinheiro para comprar o Ozempic, meu bem, se tem dinheiro para comprar Mounjaro, tem dinheiro para fazer DEXA. Não pede o tempo inteiro, faz ali a cada 6 meses, mais ou menos. Então, a gente pode estar avaliando creatinina, ureia, por quê? Cerca de 40% do peso perdido é de massa magra. E se ele estiver perdendo muita massa magra, o reganho de peso é garantido. Por isso que é importante a gente colocar um DEX ali, pelo menos, sei lá, 6 meses de avaliação. Mas a gente vai monitorando no nosso próprio consultório, seja por bioimpedância ou seja por dobras cutâneas, tá? O GLP-1, né, o glucagon-like peptídeo 1, os análogos de GLP-1, de GIP, a tirzepatida, que é um duplo agonista, faz com que o indivíduo tenha uma baixa ingestão de calorias, de energia. Então, com isso, acaba tendo uma perda de massa magra de forma considerável por não estar consumindo essa proteína de forma adequada, tá? Então, aqui, presta muita atenção nesse slide. Indivíduos que estão fazendo uso de análogos de GLP-1, fazendo terapias incretínicas, nós temos que monitorar as transaminases hepáticas. O ALT, o AST, o gama-GT, também avaliar a fosfatase alcalina e o perfil lipídico completo. Por quê? O que acontece?
O glucagon-like peptídeo 1, né, os análogos de glucagon-like peptídeo 1, eles melhoram a esteatose hepática não alcoólica, faz com que esse indivíduo ele tenha uma perda de peso muito rápida, mas também pode gerar um estresse metabólico. Quando eu falei para vocês uma intoxicação, entre aspas, né? O DEXA é a desentometria óssea para análise de composição corporal. É padrão ouro para análise de composição corporal. É uma máquina, tá? Onde o indivíduo entra e faz ali uma leitura desse indivíduo. Hoje nós temos dobras cutâneas, que a gente faz no nosso próprio consultório, e tem também a avaliação por bioimpedância. Todos esses aqui são passíveis de erro, são métodos que são considerados duplamente indiretos. Já o DEXA, ele tem um resultado mais fidedigno, só que ele é caro. Então, não dá para a gente estar solicitando a cada consulta, porque senão o paciente não quer pagar a consulta da gente, porque ele vai fazer o DEXA, tá bom? Mas é para análise de composição corporal. Então, preste muita atenção nessa informação. Os análogos de GLP-1 fazem com que o indivíduo tenha uma perda de peso muito rápida. Consequentemente, a gente pode gerar um estresse hepático, tá? E é por isso que é importante nós avaliarmos a função hepática desse paciente. Dentro da Escola Nutri Academy, tá? Nós temos 6 cursos. Dentro desses 6 cursos, nós temos o curso de emagrecimento, tá? Nós temos o curso de emagrecimento. E nós temos também uma aula, quem é membro da Escola Nutri Academy, não assistiu essa aula, veja, que é uma aula extra, uma aula bônus, sobre detoxificação. O papel dos compostos bioativos no processo de detoxificação, tá? O papel dos compostos bioativos no processo de detoxificação. Então, vamos só relembrar aqui, tá? O que é esse processo de detoxificação? Vou só fazer uma revisãozinha bem rápida, não é o assunto da nossa aula, mas vai fazer muito sentido para vocês. Preste atenção. Todos os dias, nós estamos expostos a toxinas. Eu, por exemplo, fiz maquiagem. Então, a minha pele está absorvendo essas toxinas. Ok? Eu coloquei perfume. Está absorvendo essas toxinas. Nós temos contato com produto de limpeza, com os pesticidas presentes nos alimentos, através dos agrotóxicos, o plástico presente lá no nosso dia a dia, tudo hoje tem plástico. Então, tudo isso são substâncias químicas, são toxinas. Nós estamos expostos a toxinas diariamente. Só que o nosso corpo, ele tem a capacidade de detoxificar, ou seja, transformar, tá, essa substância que é uma toxina, que o nosso corpo não reconhece e ele quer eliminar, é uma substância não polar e ele vai transformar em uma substância apolar. Ou seja, é uma substância lipossolúvel. As toxinas, anota essa informação. As toxinas são substâncias lipossolúveis. Tecido adiposo é o quê? Tecido adiposo é o quê? Gordura. Então, se ela é uma substância lipossolúvel, ela tem a capacidade de se acumular onde? No tecido adiposo. Então, nós temos as toxinas, drogas medicamentosas, pesticidas, aditivos alimentares, produtos químicos, poluentes, se acumulando no tecido adiposo. Mas o nosso corpo ele tem a capacidade de eliminar essas toxinas durante 3 fases, que são chamadas fases do processo de detoxificação. A fase 1 é a fase onde a gente vai pegar essa substância, que é uma substância lipossolúvel, deixando ela mais hidrossolúvel, tá? Deixando ela mais hidrossolúvel. E na fase 3 é a fase de eliminação, a fase que a gente tem a capacidade de colocar essas toxinas. Aí vejam, o indivíduo está todo inflamado, o indivíduo está cheio de toxinas, mas ele não está consumindo as vitaminas do complexo B de forma adequada. Ele não tem ali substâncias capazes de aumentar a produção de glutationa. A glutationa é um poderosíssimo antioxidante, mas ela nós precisamos de vitaminas do complexo B, nós precisamos de compostos bioativos dos alimentos. Mas cadê que o paciente não está consumindo? Cadê?
Então, essa toxina, ela começa a se acumular no corpo. E como que a gente monitora isso? Através das transaminases hepáticas. Então, se o paciente está acima do peso e ele inicia o processo de emagrecimento fazendo uso das canetas emagrecedoras, que tem um efeito muito mais rápido no processo de emagrecimento, eu tenho que monitorar para saber se eu não estou reabsorvendo essas toxinas. Tá? Então, dali, se de repente a gente percebe que esse paciente presta muita atenção nessa informação, tá? Que se esse paciente está tendo uma alteração no ALT, no ST e no gama-GT, durante o processo de emagrecimento, é porque houve, aqui, ó, houve um estresse hepático. Então, o que é que a gente faz nesse caso? A gente pode estar mandando para esse paciente consumir a N-acetilcisteína, que é precursora de glutationa. A gente também pode estar pensando em chás que têm essa capacidade mais detoxificante, como é o chá de carqueja, o chá de alcachofra, o chá de boldo. Mas é importante também que a gente consiga variar esses chás, tá? Que a gente consiga variar esses chás. Perfeito? Pessoal, a galera do certificado. Ao final da aula, eu vou passar uma senha. Hoje e amanhã. E no dia 31, tá? De março, nós vamos mandar no grupo um link. Aí você vai colocar o seu nome, o nome que você quer que saia no certificado, a senha da aula 1 e a senha da aula 2. Perfeito? Ok. Seguimos. Mas eu digo uma coisa para vocês, do fundo do meu coração. Certificado é importante, eu entendo, principalmente você que é estudante. Mas não é o certificado que vai fazer o seu paciente ficar com você. É o seu conhecimento. Tá? Então, é um conteúdo gratuito. É uma aula que, assim, eu tô entregando muito para vocês. Muito. E vou entregar muito mais. Muito mais. Então, eu espero que vocês respeitem o meu tempo de estar aqui ensinando para vocês. Não somente pelo certificado, mas pelo conteúdo. Tá bom? Pelo conteúdo. Vamos embora. Eu ainda não falei a senha, Cleide. É no finalzinho, tá? Aguarda, que eu já estou terminando. Deixa depressa, que eu já estou terminando. Então, sobre essa questão da detoxificação hepática, ficou tranquilo para vocês? Então, ali a gente tem que estar pensando também, tá? A gente tem que estar pensando também em processo de detoxificação nesses pacientes. Então, suco verde, por si só, não vai detoxificar ninguém. Mas você há de concordar comigo que dentro desse suco verde a gente consegue colocar um monte de vitaminas e minerais e compostos bioativos dos alimentos que favorecem esse processo de detoxificação. Tá bom? Que favorece esse processo de detoxificação. Então, o paciente está fazendo uso de análogo de GLP-1, monitora LT-ST e o gama-GT, porque se estiver aumentando, é porque esse paciente precisa melhorar esse processo de detoxificação. Perfeito? Seguimos. Vale a pena também a gente avaliar o risco de desidratação e de cálculo renal. Por quê? Às vezes o paciente não sente fome, às vezes o paciente não sente sede, e aí ele pode apresentar cálculo renal, certo? Vale muito a pena a gente monitorar. Inflamação e adaptação sistêmica. É importante também o paciente estar inflamado, o PCR elevado, a gente observar se esse processo de inflamação ele está diminuindo. Então, ali a gente pode estar utilizando a ferritina como marcador inflamatório, tá? E o PCR ultrassensível, justamente porque a gente tem que estar monitorando esse processo de inflamação. E a nível gastrointestinal, vale muito a pena a gente estar avaliando, principalmente na fase pré-tratamento, como é que está a saúde intestinal desse paciente, tá? Principalmente na fase pré-tratamento, que é o coprológico funcional. Então, a gente pode também, na fase de tratamento, o paciente está apresentando diarreia, então a gente pode estar solicitando a gordura fecal, o índice urinário e o óxido de trimetilamina em alguns casos específicos, perfeito? Vale a pena a gente estar solicitando. E como é de ciência de todo, a gente sabe que a medicação, ela traz um risco pancreático, né? Muitas pessoas falando sobre pancreatite. Então, é sempre bom a gente avaliar a amilase e a lipase quando o paciente, ele apresentar dor abdominal persistente, náuseas intensas, se ele tiver histórico de pancreatite e
Tá sempre de olho nisso, tá? Vou voltar aqui um slide, outro slide, outro slide. Perfeito? Então, vale a pena a gente estar solicitando. O caso que nós iremos resolver, tá? Está muito ruído para você, eu acredito. Sim? Todo mundo ouvindo tranquilo? Vê o teu fonezinho de ouvido? Acho que não é, não. Ouço bem, normal. Amanda dizendo que está normal. Às vezes é uma questão de. Às vezes é uma questão do fone, né? Perfeito. Vamos lá. Esse é um caso clínico real. Um paciente que eu atendi no meu consultório. Eu estou trazendo esse caso clínico para vocês. Paciente sexo feminino, 42 anos, advogada. Ela procurou atendimento nutricional em busca de orientação alimentar, porque ela iniciou a terapia medicamentosa, ela está fazendo uso da tizapatida, e ela relatou que após a medicação, tomando ali a medicação 2 meses, ela perdeu 13 quilos. Em 2 meses, 13 quilos. Apesar da perda de peso muito significativa, ela começou a apresentar alguns sintomas que a motivaram a buscar o acompanhamento nutricional. E quais foram essas queixas? Distensão abdominal, excesso de gases, flatulência, odor fecal muito forte, sensação de digestão lenta, plenitude pós-prandial, depois que ela se alimentava, ela tinha aquela sensação de estufamento, empachamento, náuseas após as refeições ricas em proteínas, náuseas após refeições ricas em proteínas, bingo, a gente já pega essa informação aqui, bingo. E eu vou falar uma coisa para vocês, desenvolver o raciocínio clínico é libertador. Quando a gente, minha gente, só do paciente falar, já sei o que é. Cara, isso é muito bom. Por isso que eu falo para vocês, conhecimento impõe respeito. Tá? Conhecimento por respeito. Ferritina no mínimo 50. No mínimo 50, acima de 50. Tá? Acima de 50. Mulheres ali, 55, 60, pelo menos, tá? Abaixo disso, coitada, essa mulher já está se rastejando, pode ter certeza. Então, náusea após refeições ricas em proteína, refluxo e sensação de alimento parado no estômago, constipação ou diarreia, hora constipação, hora diarreia, cansaço frequente, queda de cabelo, perda de massa magra, na avaliação com o médico, estava perdendo massa magra e estava comendo proteína, e falta de energia. Aí eu te pergunto, se essa paciente entrasse no teu consultório amanhã, você saberia conduzir com segurança esse caso? De bater o olho e dizer assim, já sei do que se trata? O paciente estava fazendo uso, perdeu 13 quilos, 12 quilos, 13 quilos, já não lembro mais, tá vendo? Ó, memória. 13 quilos, exatamente isso. 13 quilos e estava perdendo massa magra mesmo consumindo proteína. E aí? Você saberia resolver esse caso com segurança? Seja sincero comigo. Com muita segurança. Sim ou não? O mercado mudou, o tratamento da obesidade mudou. O seu tratamento também precisa mudar. Se você não se adaptar, você vai ficar para trás. Estamos na era das terapias incretínicas. E é por isso, entendendo isso, que eu estou lançando amanhã uma certificação no padrão Nutri Academy. Quem é aluno da Escola Nutri Academy já tem acesso a essa certificação. Estou lançando para os meus alunos essa imersão. Essa certificação, tá? Essa certificação.
Essa certificação, ela vai funcionar com encontros ao vivo e gravados. E você, ao final dessa certificação, você vai ter segurança para conduzir um atendimento clínico. Mas falaremos sobre isso com muito mais clareza amanhã. Certificação NutriAcad. Eu vou fazer o seguinte, agora, a senha de hoje. Senha de hoje. Tá? Senha de hoje. G, L, P, 1. Esse caso vai ser discutido amanhã. Esse caso vai ser discutido amanhã. Vou trazer toda a resolução desse caso clínico. Inclusive um protocolo de enzimas para vocês. Porque sim, essa paciente tem desbiose enzimática. Senha de hoje, GLP-1. Senha de hoje, GLP-1. Vocês querem o material dessa aula? Sim? Vocês querem esse modelo de anamnese? Sim? Sim? Então vamos lá. Eu estou fazendo uma postagem agora no meu Instagram. Uma postagem agora no meu Instagram. Vou fazer essa postagem agora. Essa aqui, ó. Vai lá e diz para mim o que você achou dessa aula. Você gostou dessa aula? O que você aprendeu nessa aula? Escreve lá o que você achou. Gostou? Aprendeu? Qual foi o principal insight que você teve? Ao comentar na postagem, você recebe o modelo de anamnese. E o slide da aula eu vou mandar no nosso grupo. Nos grupos da imersão. Tá? Os slides eu vou mandar no grupo da imersão. Os slides eu vou mandar no grupo da imersão. Amanhã. Os slides eu vou mandar no grupo da imersão amanhã. Tá? Amanhã. Hoje você vai receber no seu direct do Instagram o modelo de anamnese. Agora você precisa comentar lá na minha postagem. E claro, né? Quanto melhor for o comentário, mais eu libero coisa para vocês. A senha de hoje, GLP-1. Senha de hoje, GLP-1. Tá? Dia 31, eu vou estar mandando lá no nosso grupo o link para vocês solicitarem o certificado. Agora, amanhã, quem tiver comigo, amanhã vai poder ter acesso à Escola NutriAcademy com uma condição super especial. Para você se tornar membro da Escola NutriAcademy, amanhã esteja comigo ao vivo. Porque você vai ter acesso a todo o conteúdo da Escola NutriAcademy e mais a certificação. A senha é GLP1. 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 P1. GLP1. Tá? GLP1. Estou no 6º período. Quem aqui... o meu Instagram é Samira Lima, @Samira Lima. @Samira Lima, nutricionista. Comenta lá. Vamos fazer uma foto de hoje? Cadê? Cadê vocês? Vamos fazer uma foto. GLP-1, exatamente isso. Se vocês gostaram dessa aula de hoje, imagina amanhã.